Que não nos afastemos de Ti, Pai. Que possamos caminhar à sombra da Tua cruz, porque é o único local, Pai, que encontramos paz, descanso verdadeiro, amor sobrenatural. Enche-nos da Tua palavra. Traz revelação da Tua vontade para cada vida esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. O salmo que acabamos de ler, o Salmo 25, é uma oração de Davi, clamando auxílio de Deus. Davi se encontrava aflito, angustiado, se sentia só. As tribulações tomavam conta da sua vida. Quando ele faz essa oração a Deus, pedindo para que Deus o auxilie nesse momento de dor, de sofrimento, de tribulação, de tristeza, de angústia, de solidão que ele estava vivendo. Davi lutava contra seus inimigos. É isso que diz aí o verso 1 e 2. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Ele lutava contra os seus inimigos, os inimigos reais, tangíveis de Israel. Diversos povos o ameaçavam no campo de batalha. Davi era um guerreiro, vivia em batalha. Mas, no entanto, esse salmo que Davi grita pelo socorro de Deus, ele, na realidade, ele travava uma batalha não apenas com os inimigos reais, mas com os inimigos espirituais. Era uma batalha totalmente espiritual que ele travava. Tanto é que ele diz aí, no verso 17, alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Ele estava angustiado, era o coração tribulado. Portanto, ele estava numa batalha que era principalmente espiritual. E ele termina aí o Salmo, no verso 22, dizendo assim: ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Ó Deus, salva Israel, livra Israel. Israel como povo de Deus, como igreja do Senhor. Porque nós somos hoje o Israel de Deus. Portanto, esse próprio salmo também poderia ser assim: ó Deus, redime a tua igreja de todas as tribulações. E mais para a gente ainda, dizendo assim: ó Deus, redime a reconciliação de todas as tribulações. O povo de Deus está atribulado. Essa deveria ser a oração hoje. Do mesmo jeito que Davi travava batalhas espirituais, porque ele vivia dores espirituais, isso está acontecendo exatamente hoje. O salmo de Davi não ficou para lá, é para ser hoje. Essa mesma oração que Davi fez se encaixa na minha vida e na sua vida hoje. Porque o que nós temos vivido é que parece que nós estamos ganhando a batalha em todas as dimensões. Nós estamos, de um modo geral, socialmente melhor. Nós estamos culturalmente melhor. Nós estamos, enfim, com todas as aparências de melhor. E, no entanto, o que a gente percebe é que na natureza nossa, na alma da gente, a gente está pior. Estamos mais aflitos, estamos mais tribulados, estamos mais angustiados. E isso se reflete na vida interior de cada um. Vivemos por fora aparente melhora, mas por dentro estamos vivendo as mesmas tribulações, as mesmas angústias, as mesmas dores, os mesmos sofrimentos que Davi. Só que hoje a gente disfarça melhor. Hoje a gente tem mais máscaras para colocar, para fingir aquilo que não somos. Mas por dentro a igreja está doente, a igreja está atribulada. Dom Ximenes pregou, acho que uns 2 domingos atrás, que ele dizia assim: 100% desse auditório está doente. O que muda é o grau de intensidade. Nós temos inimigos. Os inimigos de Israel
os nossos inimigos espirituais, que são os mesmos inimigos que atuavam naquela época. Hoje, uma igreja com aflições, as pessoas estão aflitas, as pessoas estão tristes, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão se sentindo tribuladas, se sentindo sós, apesar de tanta gente. A solidão é algo que tem moído muita gente, apesar de aparentemente estarmos com muitos amigos no Facebook, mas nos sentimos sós, nos sentimos angustiados, porque os mesmos inimigos espirituais que Davi travava e que ele orou a Deus clamando misericórdia de Deus, são os mesmos inimigos espirituais que nós estamos vivendo hoje. É o que ele diz no verso 19: considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Davi diz isso: considera, Senhor, os meus inimigos, pois eles são muitos, e me abominam com ódio cruel. Os inimigos de Davi são os inimigos nossos hoje. E a Bíblia diz que nós temos 3 inimigos. 3 inimigos espirituais. Nós cristãos lutamos contra 3 inimigos que tentam derrotar nossas vidas. E a nossa vida, aparentemente, está vitoriosa por fora, mas nos sentimos derrotados e abatidos. Porque não estamos combatendo verdadeiramente os inimigos que nos afligem. E os inimigos que a Bíblia diz são a carne, a sua natureza humana, o mundo e Satanás. São os 3 inimigos. A carne, o apóstolo Paulo diz em Romanos que o pendor da carne dá para a morte, mas o espírito dá para a vida. Nós já nascemos com a natureza de pecado. Nós nascemos com os desejos ruins, com a natureza que tende para o mal. Isso faz parte da nossa natureza, isso faz parte do chip espiritual que foi instalado na gente quando a gente nasceu, já desde Adão. E a Bíblia diz que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. É uma luta permanente entre o nosso espírito e a nossa natureza. A nossa natureza que é pecaminosa, a nossa natureza que só gera fruto ruim, naturalmente ela gera frutos ruins. É isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas. No Gálatas capítulo 5, ele fala dos frutos, o que são as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, desavenças, discórdias, inveja, bebedice. Tudo isso é que está na nossa natureza. Nós nascemos com esse chip e precisamos lutar contra os nossos desejos. É uma luta permanente, e vence quem tiver melhor abastecido. Então o primeiro inimigo nosso somos nós mesmos. O primeiro inimigo nosso são os nossos desejos pecaminosos, são os nossos sentimentos que são mentirosos. A primeira grande luta nossa é contra a própria natureza nossa. O outro inimigo é o mundo. Em Gálatas capítulo 6 ele diz aí: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Nós cristãos precisamos dizer não ao mundo. O mundo, que são as influências que a gente recebe de onde a gente está convivendo, é uma luta que nós precisamos travar. Nós já temos uma natureza que gosta do pecado, já somos frágeis. E ainda vem o mundo e nos vende mais apetite ainda. Torna o nosso pecado mais prazeroso, mais gostoso, passa a gerar em cada um de nós o desejo. Às vezes até acendendo a luzinha, a gente está esquecido daquele pecado que a gente gosta tanto. Aí vem o sistema, vem o mundo, vem a mídia, vem a televisão, vem o Facebook, vem de fora e joga uma luzinha dizendo: olha aqui, ó, piscando. E a gente começa a receber influências do mundo. O mundo é o inimigo do cristão. João diz assim: não ameis o mundo e as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Querido, nós somos cidadãos do céu. Nós não somos cidadãos do mundo. Nós cantamos isso há pouco tempo. Nós vivemos no mundo. Não somos ETs para viver Nós vivemos no mundo, mas não pertencemos a ele. Nós vivemos do mundo, mas somos cidadãos do céu. Precisamos influenciar o mundo e não permitir que o mundo nos influencie. E o que tem acontecido é que os valores do mundo têm influenciado a nossa vida.
que são valores que nos levam a dor, a sofrimento, e a gente nem percebe, porque vai entrando na nossa casa só rasteiramente, devagarzinho. A mídia é perfeita, basta ver as novelas da Rede Globo. A trama da novela exatamente nos conduz a torcer pelo bandido. Nós passamos a ser os nossos heróis, exatamente quem nós deveríamos rejeitar. O BBB Brasil, o Pedro Bial chama nossos heróis. Pode ser herói dele, pode ser herói dele, meu não é herói. Aquilo é o que tinha de pior da sociedade, que foi escolhido a dedo da sociedade. O que tem de pior a gente escolhe e bota aqui. E aí Satanás usa isso para ainda mais afligir a nossa vida. E essas coisas vão entrando. Esses valores do mundo vão entrando na nossa vida e a gente vai achando razoável, achando normal. E logo, logo junta uma natureza ruim que é a nossa, com um apetite gostoso, com um cardápio maravilhoso no sistema, mais difícil de vencer. Mas a gente tem que enfrentar o mundo, porque nós não somos desse mundo. Nós somos escolhidos de Deus, filhos de Deus, herdeiro dele, co-herdeiros em Cristo. Nós somos, a Bíblia nos garante, cidadãos do céu. Vivemos no mundo para influenciar o mundo para o Senhor, sendo sal na terra e luz no mundo. E não o inverso. Mas parece que é o mundo que vai avançando sobre a igreja e não a igreja sobre o mundo. As portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja. É a igreja que tem que invadir o inferno, e não o inferno invadir a igreja. É a igreja que tem que quebrar os portões do inferno e arrombar aquilo lá e invadir. Porque as portas não vão prevalecer sobre o povo de Deus. Mas parece que o povo de Deus está relaxando e recuando, sendo atacado pelas coisas do mundo e permitindo esse ataque de forma natural. E finalmente o diabo. Existe uma batalha espiritual. A Bíblia diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firme contra as ciladas do diabo. Ficar firme contra as ciladas do diabo. Querido, na hora que a gente abre a brecha, porque cristão o diabo não invade, queridos. O cristão, quando ele abre brecha, quando ele abre um pecado, ele dá legalidade a Satanás. E Satanás passa a ter legalidade e vai no seu ouvido: você fez isso, você é refém. Aí lança culpa, lança medo, lança ansiedade, lança depressão, lança pânico. Satanás faz isso porque a gente deu legalidade a ele, abrindo por conta da nossa natureza e permitindo que o mundo nos influencie. Deu legalidade, abriu espaço, ele entra. Não é para a gente viver feito um louco obstinado com Satanás, não. Não é para isso que eu estou dizendo. Mas precisamos não desprezá-lo. A gente não pode desprezar, a gente tem que estar vigilante e atento, porque ele está louco para fazer festa na vida de um homem de Deus ou uma mulher de Deus. E ele faz festa. Na hora que a gente abre a guarda, que a gente vacila, que a gente não se reveste da armadura de Deus para nos proteger, ele vai entrar e vai fazer festa na vida do crente. E tem muito cristão sofrendo, muito cristão deprimido, triste, angustiado, cheio de tribulação. Olha para a vida e diz assim: eu tinha tudo para ser feliz e não sou. Satanás fazendo festa, porque abrimos brecha para ele entrar e invadir. É assim, queridos. A gente precisa se revestir dessa armadura do Senhor. Ele vai tentar de todo jeito de desestabilizar a gente. Satanás gera sentimentos terríveis, sentimentos prazerosos, sentimentos de vingança, sentimento de ódio, sentimento de inveja, sentimentos de ressentimento, de mágoas, sentimento de desejos apetitosos. Isso é tudo o diabo que fica jogando aqui. Se a gente não está revestido da palavra de Deus, a gente vai cair sim. Não tem bom. Portanto, nós temos esses três inimigos que atacam e destroem a nossa vida. E cada um deles tem um papel. Cada um deles exerce um papel no conflito contra nós cristãos. Por que será que a igreja está tão aflita? Por que será que a igreja está tão angustiada? Povo de Deus angustiado, povo de Deus cheio de depressão. Queridos, tem algo errado. Porque agora virou mania, povo de Deus, tomar antidepressivo. Aliás, já toma assim para se prevenir.
Me dá um comprimidozinho aí, eu vou tomando para não ter. Você viver um momento de depressão, você viver uma fase na sua vida, por uma perda, por um diagnóstico, por um desemprego, por um relacionamento rompido, uma dor muito forte, você viver um momento de depressão, está razoável. O que não pode é a depressão se instalar e viver estilo de vida. E isso está acontecendo dentro da igreja, e Satanás vai fazendo festa. E Satanás fica lá como um sintoma, e não como doença. Porque a gente não quer tratar da raiz que gera tudo isso. Que é espaço que a gente abre para o diabo fazer festa. É isso. Não tem sentido a igreja estar tão mal. Não tem sentido a igreja estar tão atribulada e tão angustiada. Não tem o menor sentido. Porque já temos uma natureza que é luta que precisa ser lutar. Temos um mundo que nos influencia. E está Satanás ao derredor, doido para dar o bote. Doido para dar o bote. E ele dá. Agora também não é para culpar Satanás de tudo, não. Porque crente tem muito disso. Pastor, o diabo fez isso em mim. Não foi o diabo não, querido, foi você. Foi você, não bota a culpa no diabo não. Porque crente tem mania de botar tudo culpa no diabo. É não, queridos. Tem coisa que é o diabo, mas tem coisa que é você. Assumir essa responsabilidade. No mínimo, porque o diabo não tem poder nenhum para aquele servo de Deus que coloca a revestidura, o escudo que é a palavra de Deus. Ele não tem poder nenhum. A Bíblia diz que Satanás está debaixo do pé. A nossa luta é contra nós mesmos, é contra a nossa natureza. Em vez da oração, livra-me do nosso Pai nosso que está no céu, livra-me do mal, livra de mim. A gente devia orar, livra de mim. Porque a natureza da gente é ruim. A gente precisa estar muito cheio de Deus, muito cheio do Espírito para poder militar contra a carne. Só assim a gente consegue. Não tem outro caminho, queridos. Então a gente precisa entender que está lutando contra nós mesmos, contra o mundo e contra as ciladas, contra as provações de Satanás e seus demônios. É isso. E a gente precisa aprender a resistir a isso, a lutar. Que tipo de ferramenta Deus nos deixou? Que batalha é essa que a gente precisa travar? E por que nós estamos perdendo essa batalha? Porque estamos como Davi, cheio de tribulação. Davi dá alguns ensinamentos aí no Salmo. Como enfrentar os nossos inimigos. Como enfrentar os nossos inimigos. Ele dá. Primeiro ele diz aí no verso 4 e verso 5 do Salmo. Busque a direção de Deus. Deus precisa nos direcionar. A gente está sendo direcionado por tudo, menos por Deus. Deus precisa nos direcionar. Olha o que ele diz: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Davi estava buscando a direção de Deus. Deus é que precisava dirigir ele. Que tipo de vida ele precisava ter, qual era o modo de vida que ele precisa ter. Deus é que tem que direcionar. Deixa Deus direcionar a sua vida. Pare de querer dirigir sua vida em cima de seus sentimentos, seus desejos. Ah, eu vou fazer, pastor, porque Deus me quer feliz. Ele quer feliz é para você não fazer. É só desejo seu, e seu desejo é ruim, vai ter consequências ruins. Se Deus diz que não, e seu desejo diz que sim, obedeça a Deus, porque vai ter conta a pagar, e isso gera tribulação, gera angústia, gera decepção. É assim. Ah não, mas sabe o que é, pastor? Deus quer me ver feliz. Ele quer lhe ver feliz. Agora não entre por aí não, que esse caminho é de morte. Esse caminho é só sensação, é só sentimento que você vai ficar feliz. E às vezes vai dar alívio sim. Tem algumas coisas que a gente faz contra a vontade de Deus que traz alívio. Tudo aquilo que nos dá prazer alivia a dor. Tem uma música dos Titãs que diz isso, né? Eu quero prazer para aliviar a dor. A música Comida dos Titãs. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Tem hora que ele diz, a gente quer prazer para aliviar a dor. Aí a gente nos prazeres alivia a dor. Mas logo, logo vem dor maior, vem dor ao quadrado.
No momento alivia, porque a gente dá vazão aos sentimentos, dá vazão ao nosso desejo, vai ser feliz. E o mundo diz isso, seja feliz. Aí a gente acredita, quebra a cara, porque está saindo do prumo de Deus, está saindo do propósito de Deus. Quem tem que direcionar cada um de nós é o Senhor. Se sair fora do propósito dele, pode sair, você tem direito, você é livre. Agora vai ter conta a pagar. Não tem problema nenhum. Agora a duplicata é gerada. E tem que pagar. Foi isso que Davi fez, foi buscar no Senhor. Ele passou a dirigir. Nós somos hoje influenciados por tudo. Tudo nos influencia. Tudo nos gera desejo. Tudo, o mundo vai nos influenciando, a gente vai acreditando, eu preciso ser feliz. Deus está errado. Deus está errado. Não é possível que Deus queira isso para mim. Aí vai. Lapada. Chega desmontado, cheio de aflição, cheio de angústia, cheio de medo, se sentindo abandonado, se sentindo rejeitado, decepcionado, machucado, magoado. Mas não quis obedecer à vontade de Deus. Foi querer dar vazão aos seus sentimentos. Porque isso nos influencia e a gente termina seguindo os erros do nosso desejo. Quando você tiver dúvida, vá para a palavra, o que é que Deus quer. E quando Deus quiser, você vai dizer, olha Deus, está ruim, mas eu vou obedecer. Porque Ele é que tem que nos direcionar, foi isso que Davi fez. Está confuso, está confusa a decisão que tem que tomar, vá para a palavra. Vá para a palavra que Deus vai lhe direcionar. E quando Ele lhe direcionar, você se contorça todo, mas vá em obediência. Porque vai ser bom para você. Ele sabe o fim do filme. Você só vê o trailer, mas o fim do filme Ele já sabe. Filho, não toque não, é veneno. É prazeroso, mas é venenoso. Deus direcionar. Depois Davi leva Deus a sério. Precisamos aprender a levar Deus a sério. Está aí no verso 12 a 14. O homem que teme ao Senhor, temer a Deus. Temer a Deus, queridos, não é ter medo de Deus. Deus ama você. Deus aceita você. Deus quer você do jeito que você está. Ele lhe ama de todo jeito. Não é escolha sua que vai mudar o amor de Deus. Não é comportamento seu que vai mudar a aceitação de Deus. Não é isso. Agora, já que nós recebemos esse amor, vamos ter temor a Deus. É levar a sua palavra a sério. Não é ter medo, mas é dizer, Ele tem razão e eu não tenho. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe de tudo, Ele sabe o fim do filme, eu não sei de nada. Eu reconheço o meu tamanho diante dEle. Eu reconheço quem eu sou diante dEle. É se colocar humilde e reconhecer que a sabedoria de Deus e a nossa ignorância. Isso é levar Deus a sério, não é ter medo de Deus. Ninguém vai se relacionar com Deus com medo, porque Deus lhe ama. A escolha que você fizer, Deus lhe ama. O amor de Deus não muda. Agora Ele quer que você faça escolhas certas, sabe por quê? Porque se você fizer a escolha errada, você vai sofrer. E você sofrendo, Deus é Pai, sofre com você. É só por isso. Agora não muda o amor de Deus por você. Não muda a aceitação de Deus por você. A Bíblia diz que onde abunda o pecado, superabunda o amor de Deus. Portanto, Deus lhe ama. Agora Ele lhe ama tanto que diz, filho, não anda por aí não, porque tu vai se machucar. Tu vai se machucar e eu não quero ver você sofrer, porque eu sou seu pai. Eu amo você. O pai não quer ver o filho sofrer. Os filhos da gente, quando está fazendo uma escolha errada, a gente não diz, filho, não faça. Mesma coisa Deus. Deus não é careta não. Deus não é babaca, tira prazer não. Deus é um pai que ama de forma tão abundante e conhece o filme todo, que Ele diz, não ande por aí que isso é caminho de morte. Vai ser ruim para você. É isso que Deus faz, levar Deus a sério. Levar Deus a sério. Honrá-lo, reverenciá-lo, ter comunhão com Ele, participar da vida com Ele. Ficar cheio dEle, quanto mais cheio dEle, quanto mais Ele cresce em mim, mais eu diminuo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que Ele cresça e que eu diminua. E o certo é que Ele fique todo, Ele tome todo o meu ser
e eu fique cada vez menor. Eu preciso me encher dele. E quanto mais cheio dele, menor eu fico. Menor eu fico. É levar Deus a sério, querido. E aí ele vem aí clamando a Deus no verso 15: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Pois Ele me tirará dos pés do laço. Ele é que vai me livrar das tentações. É Ele que vai me livrar do pecado. Alivia-me das tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Tira das minhas angústias. Me livra dessas tribulações. Ele está clamando, ele está dizendo assim: Deus, olha para mim. Senhor, tem piedade de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Me livra disso. Clamar a Deus. Buscar a Ele incessantemente. Gritar. Considera, Senhor, as minhas aflições e os meus sofrimentos. Perdoa os meus pecados. É clamor a Deus. Isso é levar Deus a sério. E no verso 21 ele diz: preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Não é só levar a ser sério, é procurar ser reto diante de Deus. Buscar retidão diante de Deus. É uma vida que a gente busca retidão. É andar conforme a vontade de Deus. Dar razão a Ele, dizer: Senhor, me faz obedecer. Eu quero. Eu não consigo, minha natureza não permite, mas me capacita para eu andar em retidão diante de ti. Ser reto não é ser perfeito. Não é perfeição que Deus exige. Se tem alguém exigindo perfeição de você, é o diabo, é Satanás. Porque ele sabe muito bem que nós somos imperfeitos. Porque se nós fôssemos perfeitos, não dependia de Deus. Nós temos que nos reconhecer imperfeitos para poder olhar para a cruz. Senão a gente não olha para a cruz. Mas mesmo sendo imperfeitos, buscar andar em retidão. Andar reto diante de Deus. É isso que ele pede. É ser sincero, dizer que reconhece os seus mandamentos e se esforçar, lutar contra a sua natureza para andar em obediência aos mandamentos de Deus. Isso é andar em retidão, sabendo que vai falhar. Não é andar feito um louco, querendo obedecer de forma, não. É buscar para que Deus nos capacite a andar conforme a vontade dEle. É um desejo permanente no coração. O pecado na minha vida e na sua tem que ser um acidente, querido. O pecado na minha vida e na sua não pode se instalar e a gente achar normal. Na vida de um cristão, de servo de Deus, pecado é acidente. Acontece comigo todo dia e vai acontecer com você, mas é um acidente. Eu não posso deixar que ele se instale na minha vida e viver desse jeito, dizendo: é assim mesmo. Não é não. Não é assim mesmo. Eu tenho que buscar andar em retidão e com sinceridade diante de Deus. Foi isso que Davi diz: andar em retidão e com sinceridade. E ele finaliza o salmo de uma forma linda: ó Deus, redime Israel de todas as tribulações. Livra Israel, livra teu povo, livra tua igreja, livra Jair, livra Técio, livra das tribulações, Senhor. Porque o povo de Deus está atribulado. A igreja do Senhor, isso aqui ele não está dizendo por de fora não. Ele está dizendo que o povo de Deus está atribulado. O povo de Deus está aflito. O povo de Deus está com depressão. O povo de Deus está ansioso, vivendo ansioso. O povo de Deus está doente. Livra, Senhor, a reconciliação. O povo da catedral da reconciliação, livra das tribulações. É isso que ele está dizendo. Livra, Senhor, das tribulações. Porque estamos dando vazão aos que sentem. Aí eu sinto, deixando que o mundo influencie minha vida, ao invés de eu influenciar pela minha vida ao mundo. Eu é que tenho que dar gosto. Eu é que preciso ser tempero na terra, sendo sal. Eu é que preciso iluminar as trevas. A luz do Senhor tem que brilhar através de mim. As pessoas precisam ver no meu jeito, como eu ando, como eu me comporto, na minha relação com minha esposa, com minhas filhas, no meu trabalho, na minha empresa, que eu tenho que iluminar, porque o Senhor brilha em mim. É assim. Isso só acontece se eu estiver encharcado de Deus, senão eu estou frito, porque eu me conheço, eu sei de onde eu vim, eu não nasci crente. Eu sei de onde eu vim, é por isso que eu sou tão refém da graça. É um medo danado de voltar para onde eu estava.
Eu morro de medo. Pense no sujeitinho frouxo, porque eu sei de onde eu vim. E todas as vezes que o pavão quer subir, eu digo, baixa, te aquieta, porque eu sei teu passado. Eu conheço tua história. Tu é refém desse amor de Deus, que se não fosse Ele, tu estava aflito. Agora, depois disso, queridos, eu tenho que levar Ele a sério. Eu sei que eu tenho minhas limitações, eu sei que eu tenho minhas fraquezas, eu tenho a minha luta diária, mas eu tenho que levar Deus a sério. Eu não estou brincando, porque se eu não levo, as consequências caem sobre mim mesmo. E o pior, às vezes, é sobre mim e sobre toda a minha família. E hoje, mais grave ainda, sobre mim, sobre minha família e sobre toda a igreja, porque eu tenho que ter noção exata que eu sou um pastor. Eu tenho que saber que eu tenho um compromisso diante de Deus e vou ser cobrado diferente, porque Ele me ungiu para ser pastor. Não sou perfeito não, queridos, mas eu tenho que buscar a Deus todo dia, porque se eu não buscar, eu estou frito. Porque eu conheço a minha natureza, é luta e é diária. Os meus sentimentos eu conheço todos. E tem uma poesia que diz que é de Lutero, que diz assim: sentimentos vêm e vão, mas só podem enganar. Minha garantia é a palavra, em nada mais posso acreditar. É lindo isso. E aí eu fiz um plágio, botei assim: meus sentimentos até hoje só fizeram me enganar, mas a partir de hoje, minha segurança será a palavra, em nada mais vou confiar. Aleluia. Só eu mesmo sendo poeta. Senhor, só a graça. Mas é isso, queridos, o que Lutero está dizendo é o seguinte: não dê vazão aos seus sentimentos, é a palavra que você tem que acreditar. Quando vier um sentimento, você confira se seu sentimento está com a palavra. Se tiver, vá; se não tiver, pare. Pare, porque é sinal de alerta. Não é que não tem vontade não, nós somos tentados todo dia. Satanás está ao nosso derredor, tentando toda hora. Agora, quando ele me vem aqui, aí eu vou aqui na palavra, digo, não é bem assim não, meu irmão. Tu está dizendo aí, mas não é bem assim não. Essa é a luta, isso é a armadura de Deus, é a armadura do Senhor, é com que eu me protejo, é nessa verdade. O que tiver fora dela é mentira. E aí a gente fica com essa vida tribulada porque não quer andar em obediência, dá vazão ao desejo. E quando a gente não consegue, vai buscar alívio nos excessos, no prazer do álcool, no prazer das drogas, no prazer do sexo sem compromisso, no prazer da pornografia da internet, no prazer do ganhar dinheiro de forma fácil, no prazer de gastar de forma dissoluta, no prazer de consumir. E vamos buscar, através do excesso de drogas, de medicamento, prazeres para aliviar a dor, onde a dor só tem uma cura, é na palavra. Psicólogo é importante? Claro. Psiquiatra é importante? Claro, tem seu papel. O remédio é importante? Claro, tem seu papel. Só não pode se instalar. Não posso virar um dependente disso. Eu tenho que ser dependente de Deus. E aí sim, pode ser que eventualmente eu precise de um psicólogo. Mas eu não posso passar 40 anos fazendo terapia. Eu não posso passar 20 anos em depressão, em angústia, ansiedade, medo, pânico. Todos esses sentimentos que são muito ruins na vida do cristão, e a igreja está aflita, a igreja está sentindo só, a igreja está magoada, está machucada, está decepcionada, está. E a gente só vence os nossos inimigos na palavra. A gente parece que tem tudo, e a sensação que não tem nada. Essa sensação que a gente tem, olha, mas pastor, eu tenho tudo para ser feliz e a minha vida é tão angustiada. É, porque você pensa que tem tudo, na realidade você não tem nada. Porque você não está sabendo combater os inimigos espirituais. Você não está sabendo combater a sua natureza, a influência do mundo e a festa que Satanás faz para aqueles que pedem a seu desejo. Faz festa na vida de crente. Precisamos aprender a investir tempo de Deus, usar a armadura de Deus, ser um soldado do Senhor. É isso que a gente precisa, ser um soldado do Senhor.
Porque essa batalha não termina nunca, querido. Só vai ser na glória. Até lá eu tenho que me encharcar disso para me proteger. Agora a gente não tem dedicado tempo a Deus. Não tem dedicado tempo suficiente a conhecer a vontade de Deus, a conhecer a sua palavra. E aí Oséias diz assim: o meu povo, isso é Deus dizendo pela boca de Oséias, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O meu povo está sendo destruído, é meu povo, é o povo de Deus, é a igreja do Senhor, está sendo destruído por falta de conhecimento. E aí está angustiada, e aí está com depressão, e aí está com sentimentos ruins. Queridos, a gente tem que buscar a cura verdadeira. Parar de buscar remédio para curar somente a periferia. A cura está na palavra. É nela que a gente tem que se aproximar. A gente pode melhorar um pouquinho com terapia, um pouquinho com remédio, um pouquinho com prazeres, mas a cura está na palavra. Busque a Deus. Busque a Deus. Deus fez o homem e a mulher. E se Ele fez, deixou um manual. É o manual do fabricante. Para funcionar bem, existe um manual. Está aqui, Ele deixou. Faça as revisões permanentes. Só que essas revisões têm que ser diárias. Todo dia buscar na palavra. E à medida que a gente vai buscando, Ele vai nos transformando. De glória em glória, dia após dia, vamos sendo curados e ficando semelhantes à figura de Jesus. Porque é esse o projeto de Deus para a nossa vida. A igreja dele, Ele quer curada. A igreja dele, Ele quer sadia. A igreja dele, Ele quer comendo banquete. O banquete está servido. A gente vai deixar o inimigo comer? Não pode, queridos. A gente precisa guerrear contra esses 3 inimigos. São 3 inimigos que nós temos. Nós mesmos, o mundo e Satanás. Para cada um tem uma ferramenta que está na palavra. Precisa conhecer para vencer essa guerra, senão a gente vai perder, vai ser aniquilado. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos capacite a buscar uma vida parecida com a de Jesus, através de sua palavra. Esse é o remédio. Esse é o remédio. Quer a cura? Tome o remédio. Vamos ouvir um louvor. Vamos orar.